Boa, vamos lá. Então, essa é a parte 2 do que eu preciso saber para abrir uma empresa hoje em dia, eu tenho uma ideia de negócio, enfim. E agora eu quero falar sobre ferramentas, mas recursos ferramentais mesmo, várias ferramentas que eu utilizo na Fly, que já utilizei, que fazem parte do nosso cotidiano, economizaram muito tempo da minha vida, facilitaram muito a nossa operação e trouxeram muito resultado para os nossos clientes. Isso fez com que a nossa margem aumentasse bastante e a gente às vezes nem tem custo com algumas dessas ferramentas, né? Quando eu falo de ferramenta, né, e primeiro de modelo de ideia de negócio, uma ferramenta que eu gosto muito é o Bubble, porque eu acho que o Bubble ele acompanha qualquer tipo de empresa, qualquer modelo de negócio. Não sei se vocês conhecem o Renato Assi, mas eu vou deixar o link do canal dele aqui também, o cara é foda. Ele é o rei do Bubble aqui no Brasil, né? E ele mostra lá no canal dele que qualquer coisa pode ser construída com Bubble. Se você tem uma ideia de uma empresa, com certeza tem alguma operação interna, tem alguma coisa que você poderia fazer melhor se você tivesse alguma ferramenta. Hoje em dia o Bubble até desenvolve aplicativos para celular. Então vamos, sei lá, você tem uma empresa de peruas, de vans escolares. Você gerencia ali 4, 5 frotas de carros escolares ali. Você pode criar um aplicativo no Bubble para gerenciar esses motoristas, identificar a rota, saber as crianças que estão indo, gerenciar o pagamento mensal dessas pessoas, conseguir ter até, pensando mais alto aqui, um sistema que vai olhar o GPS do celular ali do motorista e mostra para o pai em tempo real a rota que essa van está fazendo. Enfim, tô matutando aqui uma ideia, mas que isso é totalmente factível dentro do Bubble, porque o Bubble permite você criar aplicativos, aplicações, ideias que você tem de um negócio, né, que vai ser digital, né, que pode ser digital, e que você vai colocar isso em prática sem saber programar, sem precisar fazer códigos, linhas de código lá, só no clique e arrasta. O Renato Assi ensina bastante sobre isso, e assim, sou fanzaço, uso muito o Bubble, eu tenho várias ferramentas dentro da minha empresa, tanto internas pra gente usar, tanto externas para os nossos clientes estarem se comunicando com a gente, que fazem total diferença na experiência do usuário. Segunda ferramenta que eu acho essencial é o Webflow, porque o Webflow, assim, ele é bem parecido com o Bubble, ele também vai criar páginas web, também serve para criar HTML, enfim, site, essas coisas. Só que o Webflow, ele te permite muito mais versatilidade de programação. Ele permite você exportar esse site e subir localmente se você quiser, você não precisa ficar usando a cloud deles. Tem um monte de funcionalidade para agência, se você quer abrir uma agência de marketing, se você tem ideia de ter ali um negócio que cria sites para outros negócios. Ele tem muitas funcionalidades que facilitam sua vida nisso também. Mas o mais importante é que ele cria páginas que carregam muito rápido. Então toda vez que a gente fala de sistema clique e arrasta, né, que a gente fala de eu uso o Wix, WordPress, o próprio Bubble também para criar um site, essas ferramentas, elas colocam muito código delas mesmas dentro do seu site para fazer elas funcionar. Por exemplo, o Wix, é muito difícil você criar um site lá no Wix e conseguir ter uma nota maior do que 9, do que 8 dentro do Google Speed Console lá. Porque qualquer elemento que você coloque dentro do Wix, quando você coloca uma imagem, coisas desse tipo, ele não otimiza. O site ele não vai ficar otimizado para uma pesquisa de alta velocidade, para uma landing page que você vai usar ali no Google ADS, ou que você vai usar para um tráfego pago que precisa de um retorno rápido. Então, a única ferramenta de todas que eu testei que consegue trazer uma velocidade de carregamento e vai ter uma nota lá maior que 9, maior que 8 no Google PageSpeed é o Webflow. Porque ele tem a opção de você carregar em lazy, ele tem uma opção nativa de você compactar imagens e fazer que elas carreguem mais rápido ainda na página. Tem muita funcionalidade bacana e assim, realmente o Webflow ele te traz uma possibilidade, né, de customização do seu site muito maior. Você consegue fazer páginas assim incríveis, muito bonitas mesmo dentro do Webflow. Coisa que dentro do Wix, do WordPress, você vai usando nos templates ali, mas uma coisinha ou outra que você mexe já quebra, né? Então, você dominando o Webflow, você entender como ele funciona, é muito massa, muito bom também, para você conseguir tirar suas ideias da cabeça e colocar no papel. Uma ferramenta também muito importante que vai fazer essas duas se conversarem e também conversar com outras plataformas é o N8N. Então, vamos supor, alguém cadastrou no meu site, alguém fez o login no meu Bubble, eu preciso fazer automações, fazer workflows mais complexos que vão acionar, sei lá, o Facebook Pixel, ou então vão disparar uma mensagem no meu WhatsApp ou no Discord, por exemplo. O N8N ele é muito bom para fazer isso. Além disso, ele permite você conectar agentes, né, assistentes de inteligência artificial para fazer coisas incríveis. Por exemplo, já fiz um vídeo aqui, você pode clicar aqui em cima para ver, que eu ensino como você faz um blog automático.
você simplesmente vai ter ali um assistente, um agente que vai escrever um blog para você e vai postar 2, 3, 4, 5 vezes por semana, o tanto que você quiser. E esse blog post, ele vai aparecer lá no Google, vai aparecer nas pesquisas de indexação e ele vai vender produtos para você. Você pode colocar lá um pop-up, pode colocar links externos e consegue vender produto, vender serviço, vender o que você quiser, vender infoproduto, que nem o e-book, cursos, enfim, usando uma assistente que está dentro ali do N8N. O N8N ele vai te ajudar também a conectar essas plataformas, que nem eu falei, né? Então, eu uso um CRM e eu preciso que esse CRM se comunique com o Bubble e que isso tudo esteja interligado, passando dados. Essas automações dentro do N8N vão ser muito fáceis de serem configuradas, feitas, enfim. Então eu recomendo muito você estudar sobre o N8N. Pode ser também uma porta de entrada até para outras coisas aí na sua vida, né? Até um produto, um serviço que você ofereça para os seus clientes, que foi o que a gente fez aqui na Fly, né? Eu já tinha uma agência, já fazia site, já fazia tráfego pago, aprendi sobre o N8N e desenvolvi um novo serviço, um novo produto, em que eu crio assistentes, inteligências artificiais, para responder o WhatsApp do cliente, para fazer um agendamento e vender uma consulta, para fazer um agendamento e vender uma cirurgia, por exemplo. Então eu digo que essa ferramenta N8N, ela fez total diferença na minha empresa esse ano de 2025. Eu comecei a usar em janeiro e em julho, agora em 6 meses, a gente já faz muitas coisas usando ela. Outra ferramenta que é meu xodozinho aqui, já falei bastante dele, é o Notion. Ele vai servir como uma biblioteca para documentar tudo que você faz. Eu uso ele como uma wiki, né? Como se fosse a documentação, o Trello, toda a operação da nossa empresa tá ali dentro. Eu não preciso usar ClickUp, não preciso usar Trello, eu não preciso usar nenhuma outra ferramenta. Só com o Notion eu consigo fazer isso. E o Notion é muito barato, é $1 por pessoa. Você tem um investimento muito baixo para uma ferramenta foda. Inclusive, ele permite você também publicar páginas. Então, eu quero fazer um sisteminha aqui para enviar conteúdo para o meu cliente, ou então para fazer um sistema de feedback para o meu cliente, que ele preenche ali um formulário e vai trazer um feedback para mim. O Notion ele vai ser muito útil para isso. Recomendo muito você estudar, aprender e fuça no Notion, né? Que é uma ferramenta muito foda também. Bom, é uma ferramenta que eu gosto muito, que eu sei que ela é meio controversa, porque ela é usada por outras coisas, né? Por outras pessoas, mas eu não consigo ver a minha empresa funcionando em um modelo 100% presencial, ainda mais porque eu tenho colaboradores ali no Brasil inteiro. Tem gente que trabalha comigo que está em outro estado, em outra região do Brasil, e a gente, através do Discord, consegue montar um escritório online, um escritório ali que todo mundo está comunicando, conversando entre si, trocando ideia. Funciona super bem, assim, são mais de 19 pessoas que hoje em dia estão dentro do nosso servidor e são pessoas do nosso trabalho, nosso cotidiano, e que usam o Discord justamente como esse ambiente, né? Existem outras ferramentas que nem o Gather, eu já vi gente fazendo também muita reunião através do Google Meet, tem também o Asana, tem o Slack, né? Enfim. Mas eu acho que o Discord ele funciona muito bem porque é uma coisa que já está no dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, se eu vou contratar uma pessoa que nasceu depois de 2004, 2003, que é muito comum aqui na minha empresa quando a gente vai contratar um estagiário, né? Esse sujeito aí, essa pessoa, ela já usa o Discord no dia a dia dela para jogar, para conversar com os amigos. É algo que está no hábito das crianças, das pessoas mais novas aí que a gente. Então isso faz que a curva de aprendizado seja muito mais fácil, né? Faz com que as pessoas fiquem mais dentro da plataforma também, do que quando a gente usa um Slack da vida, que é uma coisa muito formal, lembra muito o trabalho. E além do mais, permite uma personalização absurda, né? Então, não tem nenhuma ferramenta de comunicação, não existe Slack, Gather, nada que funcione tão bem para conexão com API, para criação de bots, automações, do que o Discord. O Discord é muito, muito bom. E lá dentro do Discord eu tenho uma seção ali do meu servidor só para notificações. Vamos supor, né? Um cliente fez um cadastro na plataforma, notifica ali. Uma pessoa está devendo a Fly, notifica ali. O saldo de um cliente está acabando na campanha do Google Ads, notifica ali. Desse jeito, todo mundo tem a centralização de informações dentro de um local só, que é o Discord. Isso facilita demais a nossa vida, sério. E assim, eu ficaria muito triste se banissem o Discord, mas enfim, né? Eu recomendo para vocês aí usar o Discord. Outra ferramenta que é meio óbvia, né? Tô deixando ela mais pro final, mas enfim, é o Google Workspace, né? Você tem que ter o Google Workspace. Eu não sei como que alguém vive sem Google Workspace. Você vai ter acesso a todas as ferramentas do Google, tem um monte de funcionalidade extra, você tem a possibilidade da inteligência artificial. Tem o próprio Google Cloud também, que vai estar associado ao seu Google Workspace, né? Então,
Recomendo também você usar o Google Cloud caso você mexa com tecnologia, aplicativos nesse nível. A gente usa bastante aqui o Google Cloud para hospedar site, para hospedar as virtual machines que a gente coloca as outras plataformas. Então, por exemplo, o N8N, o N8N, Evolution API, Chatwood, tem várias ferramentas que a gente usa aqui dentro da Fly que elas estão dentro de virtual machines, né, que eu não pago uma mensalidade para as ferramentas. Né? A gente baixou o open source e subiu ali dentro. Isso economiza bastante dinheiro também. Eu poderia fazer isso com outras ferramentas, por exemplo, né? Então eu não precisaria pagar um aplicativo para mexer no WhatsApp. Eu uso o próprio Chatwood para gerenciar essas conversas e fazer essa conexão com o N8N, por exemplo. Eu uso a Evolution API, que eu não pago mensalidade, para poder fazer a conexão com o meu WhatsApp API. Eu não tenho que pagar o Cloud API, eu não tenho que pagar outras coisas a mais, né? Recomendo muito o Google Workspace e adendo aí um extrazinho pro Google Cloud, caso você tenha aí desenvolvedores, programadores, tenha esse conhecimento mais técnico, né? Isso vai fazer total diferença também. E por último, né? Eu vou falar no geral de LLMs, né? Não vou definir uma só, mas você tem que ter esse controle, esse uso de LLMs dentro do seu dia a dia, dentro do seu negócio, seja por API, seja como uma feature, um produto que você vai entregar, ou seja como algo interno no seu dia a dia que você vai usar para desenvolver suas soluções, para promover resultado. Existem muitas LLMs hoje em dia no mercado, mas hoje em dia eu dou preferência a duas, né, que é a própria OpenAI. Eu uso a ferramenta do platform deles, né, então eu não uso a OpenAI lá naquele modelo mensal do Pro, eu uso dentro do platform.openai.com, porque lá dentro você vai ter acesso a todos os modelos e você tem também acesso à ferramenta de API. Você pode criar a sua chave API e testar ali, brincar ali, enfim, tem um monte de coisa dentro dessa plataforma. Ela é muito mais completa do que o próprio OpenAI normal, né? Então por isso que eu recomendo bastante. Outro assistente que eu estou usando muito agora é o Claude, tanto o Claude Code, né, quanto o Claude Pro, porque ele funciona muito bem realmente para a parte de programação e para essa parte de assistentes, de geração de prompt, para multi-agentes, enfim. Então, tô aficionado assim pela Cloud ultimamente, tô usando bastante. Outras IAs de LLM que eu tô usando, a Manus, mas ela vacila bastante, então, assim, se você não paga, se você não coloca crédito ali, ela não vai entregar o resultado mais satisfatório para você. A segunda que a gente tá usando também, que tá trazendo um bom resultado pra gente, é a Perplexity AI, né? Ela é bem utilizada para pesquisa, para criar blog post também, fazer pesquisa de links internos, externos, para a gente divulgar, enfim. E eu recomendo bastante aí você aprender um pouquinho mais sobre a Perplexity, porque ela tem uma questão diferente que é sobre pesquisa realmente. O foco dela é em pesquisa, né, aprofundada ali na internet. Então, isso traz um poder para ela diferente que a OpenAI, que essas outras LLMs têm. Mas finalizando aqui, essas ferramentas, olhando para o meu cotidiano, olhando para minha empresa, né, claro, totalmente enviesado, mas eu diria que são obrigatórias para você que quer abrir uma empresa nesse ramo de tecnologia, quer abrir um negócio também. Indico muito que você se aprofunde a cada uma delas. Eu dei várias dicas de canal aqui, tô deixando tudo na descrição. Então clica aqui se vocês quiserem se aprofundar e aprender um pouquinho mais e olhar as fontes que eu fui atrás também. Beleza? Até mais e até a próxima.